Olá, crianças, tudo bem com vocês, meus amores? E aí, como estão? Como foi de final de semana? Tão bem? Espero que sim. Hoje nós estamos começando mais uma semana de atividade. Espero que vocês estejam animados, fazendo as atividades com bastante dedicação para poder aprender muito, hein? Vamos aprendendo. A gente está em casa, mas não pode parar de estudar e nem pode ficar com preguicinha. A Pro sabe que estudar na escola é muito mais legal, né? É muito mais legal a gente estar na sala, a gente brincar com os amigos, a gente aprender com os amigos, aprender com a Pro aprender com vocês. É muito bom, mas infelizmente nesse momento a gente ainda não consegue. Então, vamos continuar firmes e fortes aqui no nosso vídeo. Vamos bem animado, assistam, façam as tarefas diariamente. Todos os dias pegue a tarefa daquele dia, separe um tempinho, um lugar tranquilo para que vocês possam se concentrar, deixem a brincadeira um pouquinho de lado, vamos brincar de estudar, não é? Deixem os brinquedos um pouco de lado, fiquem ali, se concentrem para poder aprender bastante, tá bom? Daqui uns dias, quando eu conversar um pouquinho com vocês, eu quero saber tudo que vocês estão aprendendo, tá? E eu quero saber se vocês estão gostando da atividade. Se tiverem dificuldade, dúvida, pede para a mamãe, para o papai ligar para a Pro conversa, a Pro tira dúvida, tá bom? A gente pode fazer uma chamada de vídeo se vocês quiserem, tá? A Pro tá aqui para ajudar vocês. Então vamos lá para mais uma semana? Então vamos ver o nosso calendário, como é que tá? Vamos ver como é que a gente está evoluindo no nosso calendário? Então vamos lá. Aqui está o nosso calendário, ó, a gente está no mês de agosto. Qual que é o número do mês de agosto? Quem já gravou na cabecinha? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, agosto é o mês 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agosto, mês 8. Então, vamos ver? Aí, ó, então a gente sabe que a gente está no mês 8, o mesmo ano de 2020. A gente já começou, ó, sábado. Dia 1º, que começou o mês, não começou? A gente não viu por que o mês começou no sábado? A gente viu, porque julho acabou aqui na sexta-feira e aí a gente começou agosto no sábado. Aí teve dia 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então já se foi uma semaninha inteira embora. Ontem foi o dia 9, que foi no domingo, e hoje é o dia 10. Então, a gente vai começar a fazer tarefinha aqui no dia 10, tá bom? Dia 10, segunda-feira, do mês de agosto de 2020. Então, vamos para a nossa tarefa? Vamos lá? Aqui está a nossa tarefa, ó, do dia 10 de 8 de 2020. Então, coloquem aqui o nome da professora, o seu nome completo, nome com todos os sobrenomes, tá bom? Não vai ficar com preguicinha de escrever seu nome, não. Então, vamos lá. Essa semana, a gente vai começar a falar de uma coisa super legal, sobre folclore. Quem aí sabe o que é folclore? Folclore são mitos e lendas. A Pro vai ler um pouquinho aqui para vocês sobre o que é folclore. São coisas super legais, historinhas boas de ouvir, da gente usar a nossa imaginação. É super bacana. Então, olha só o que fala sobre folclore. As lendas do folclore são um conjunto de mitos e personagens que nasceram da imaginação coletiva de um povo, como uma verdadeira tradição passada de geração para geração. A maioria das lendas brasileiras são de origem indígena, mas receberam influência dos mitos e histórias trazidos de portugueses e africanos. Então, olha, a gente é um povo que a gente junta alguns outros povos para formar a gente é uma misturinha de índio com africanos e com portugueses. Então, a gente é uma misturinha, o brasileiro é uma misturinha. E aí, a maioria dos nossos folclores são histórias contadas, que o papai conta, que o vô dele contou, que o tataravó contou. E isso foi... Como é que essas histórias, elas estavam escritas num livro? Não, hoje até tem alguns livros escritos, mas elas não nasceram assim de alguém escrevendo no livro. Elas nasceram da imaginação das pessoas. E aí foram contando aquilo e muitas contavam e até acreditavam que aquilo era verdade.
Então, isso são os mitos, são coisas que a gente imagina, que a gente usa nossa cabecinha para pensar e imaginar aquelas histórias. Então, são as lendas do nosso folclore. Então, tem várias, no Brasil tem várias lendas do nosso folclore. A gente vai conhecer algumas nessa semana, tá bom? A primeira que a gente vai conhecer vai ser essa daqui, ó, vai ser a lenda da Iara. Vamos prestar bastante atenção, ó, ouvidinho atento aí para a gente poder ouvir a lenda da Iara. Vamos ver? Iara. A Iara é uma das principais personagens do folclore brasileiro. Dotada de grande beleza, com longos cabelos pretos e olhos esverdeados, e metade do corpo de mulher e a cauda de peixe. Habita os rios amazônicos e usa o seu canto hipnotizante para seduzir pescadores e levá-los para o fundo do rio. Portanto, muito cuidado ao ouvir uma bela voz à beira do rio Amazonas e seus afluentes. Nunca se sabe aonde a Iara irá atacar. Olha que lenda legal! Então é uma lenda de quem? De uma sereia. Como é que era o nome da sereia? A sereia Iara. Quem prestou atenção como a Iara era? Como é que era o cabelo da Iara? Como é que eram os olhos da Iara? O que a Iara fazia com os pescadores? Prestaram atenção? Perdeu um pedacinho? Então a Pro vai ler de novo, tá bom? Vamos lá? Então presta bem atenção e imagina, fecha o seu olhinho e imagina como era essa Iara. Vamos ver. A Iara é uma das principais personagens do folclore brasileiro. Dotada de grande beleza, a Pro vai dar umas paradinhas para a gente conversar sobre umas palavras. Ó, dotada, o que será que significa dotada? Dotada é um dote, é uma coisa que ela tem. Então, se ela é dotada de grande beleza, significa que ela é muito bela. É isso que significa essa palavrinha dotada, que ela tem aquela beleza, é uma coisa que ela tem. Então, ó, dotada de grande beleza, com longos cabelos pretos, olhos esverdeados. Olhos esverdeados significa o quê? Que o olho dela é um pouco verde, não é? Esverdeado, essa palavrinha significa que ele é um pouco verde. E metade do corpo de mulher e a cauda de peixe. Habita os rios amazônicos e usa o seu canto hipnotizante para seduzir pescadores e levá-los ao fundo do rio. Os rios amazônicos são os rios que ficam lá no alto do Brasil, lá na região da Amazônia. Lá tem o rio Amazonas e tem os afluentes. Os afluentes que fala aqui são aqueles rios que se conectam no rio Amazonas. Então tem o principal que é o Amazonas e os afluentes. Então a Iara pode aparecer em qualquer desses lugares. Portanto, muito cuidado ao ouvir a bela voz à beira do rio Amazonas e seus afluentes. Nunca se sabe aonde a Iara irá atacar. Legal, né? Uma lenda, é um mito. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. E o folclore e a lenda é assim mesmo, não é? Então vamos lá? Agora vamos ver o que é para a gente fazer. Ó, leia o texto com um adulto. A Pro já leu com você, pode pedir de novo para poder quem está fazendo tarefa com você ler novamente, tá bom? Então, leia o texto com um adulto para conhecer um pouco mais sobre a lenda da Iara. Releia, grife no texto as principais características de Iara e complete a tabela. Então, ó, o que a gente vai fazer? Vai reler e vai encontrar no texto as características. O que é característica? Característica é o nosso jeitinho. Ó, o olho da Pro, por exemplo, é castanho escuro, é uma característica do olho da Pro. O cabelo da Pro tá loiro, então uma característica minha agora é que o meu cabelo é loiro. E assim a gente vai vendo algumas características. E o seu, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, o jeitinho que você é. Isso são características que a gente tem. E a Iara, quais que são as características dela? Então, ó, os cabelos, o texto falam duas coisinhas do cabelo da Iara. Duas coisinhas. A gente vai descobrir, vai marcar no texto e vai escrever aqui. E os olhos da Iara? Como é que são os olhos da Iara? Tá falando no texto? Tá, encontra essa informação no texto. Se não conseguir ler, quem consegue ler, joia, já pode encontrar, circular, marcar, né? E vir aqui escrever. Quem não consegue ler, pede o adulto para ler. Na hora que você encontrar a característica, você fala: opa,
Essa daí, como é que é o olho da Yara? Ah, é tal coisa. Aí você vai falar e aí vai pensar como é que vai escrever aqui, tá bom? E o corpo da Yara? Como é que é o corpo da Yara? Fala lá? Fala como é que é o corpo da Yara. E aqui embaixo até dá uma dica, ó, ela tem uma cauda. Como é que é a cauda dela? Como é que é essa cauda? É uma cauda como que fala no texto, tá falando. Aí você vai colocar aqui o que que fala dessa cauda da Yara, tá bom? E agora, ó, número 2. Desenhe e pinte a Yara de acordo com as informações da tabela que você completou. Você viu que não tem uma imagem da Yara nesse texto? Podia ter, né? Mas sabe por que não tem? Porque vai ser você que vai fazer a imagem da Yara. Então imagina como é, ó, tudo que falou da Yara no texto, que você encontrou as características da Yara. Então veja bem como ela é e faça um desenho bem bonito aqui da Yara, tá bom? Quem quiser pode tirar uma foto e mandar para Pro lá no WhatsApp. Eu vou ficar muito feliz de ver. Tá bom? E assim a gente encerra a tarefa da segunda-feira, que é a tarefa aqui, ó, do dia 10/8, tá bom? Então façam a tarefa com bastante capricho e também vamos fazer a tarefa de matemática. E olha, hoje não tem atividade complementar, então vocês só vão ter para fazer a tarefa de português e a tarefa de matemática, mas é com bastante capricho, com bastante dedicação, colocando a cabecinha para funcionar, porque quando a gente coloca a nossa cabecinha para funcionar, a gente aprende muita coisa, tá bom? Vamos lá? Então vamos! Aqui está a nossa tarefa de matemática, ó, dia 10/8/2020. Coloca o nome da Pro e o seu aqui só o primeiro nome, tá bom? Não precisa colocar o nome completo, mesmo porque nem vai caber, né? Uma linha tão pequenininha, pode colocar só o primeiro nome para a gente não perder a folhinha, tá bom? E olha aqui, só de olhar assim, ó, a gente já tá vendo o quê? Nós estamos vendo cédulas. E se a gente está vendo cédulas, aqui ó, as cédulas da Pro. Se a gente está vendo cédulas, quer dizer que a tarefa é sobre dinheiro. Muito bem, sobre dinheiro. Então, nós vamos falar todas as vezes que a gente vê uma cédula, a gente vai falar sobre dinheiro. Quem se lembra como é que é o nome do nosso dinheiro? O nome do nosso dinheiro é real. Muito bem, é o real. Então, vamos ver o que a gente vai aprender mais sobre dinheiro? Vamos lá. Pedro quer comprar uma camiseta. Ele tem as cédulas mostradas a seguir. Então, olha o que Pedro tem. Ele tem uma de quantos reais? 10 reais. Ele tem mais uma de quantos reais? 5 reais. E ele tem mais uma de 5 reais. Então, ele tem uma cédula de 10 e mais duas cédulas que valem 5. Para eu saber quanto Pedro tem, o que eu tenho que fazer? Ó, quantos reais Pedro tem? Eu tenho que pegar tudo que ele tem e juntar. Então, eu tenho que pegar 10 reais que ele tem, mais 5 reais, mais 5 reais. Então, como é que eu faço isso? Igualzinho eu faço usando os números. Eu vou pegar 10 mais 5 mais 5. Como é que você vai fazer? Você vai usar esse pedacinho aqui para poder fazer do jeitinho que você achar mais fácil. Ah, pode colocar risquinho? Pode. Pode fazer do jeitinho que você conseguir, tá bom? Então, vocês vão fazer e vão descobrir aqui quanto o Pedro tem. Aí, coloca o número aqui para Pro. Pode fazer o risquinho para contar, que a Pro fala, ó, pode escrever para pensar. Põe no papelzinho que você está pensando. Quando você conseguir descobrir quanto ele tem, ou seja, descobrir não, quando você conseguir calcular, né? Quando você conseguir contar e ver quanto ele tem, você vai pôr aqui embaixo para Pro o número. Ele tem tal número. Você vai escrever o número para Pro aqui de quanto ele tem, tá bom? Vamos para a próxima? Observe os preços das camisas. Essa camisa custa R$17. Aquela camisa que tem um emoji na frente, ela custa R$25. Essa camisinha aqui, ó, da ondinha, ela custa R$28. E essa da florzinha custa R$21. Então, a gente já sabe quanto custa. É como se a gente estivesse numa loja. A gente vai numa loja e olha lá na etiqueta da primeira camisa, 17. 17. A segunda, 25. E essa, quanto custa? Ah, essa é 28. E essa da florzinha que eu gostei, custa quanto? R$21. Beleza. Então, vamos ver. Eu já sei quanto o Pedro tem e eu tô achando que o Pedro vai querer comprar uma camisa. Será que o dinheiro dele vai dar? Vamos ver?
Então vamos lá. Com o dinheiro que o Pedro tem, ele pode comprar uma das camisetas? Pinte a resposta. Então, olha, eu sei quanto o Pedro tem. E essa quantidade que ele tem que ser igual ou maior, ou mais, né? Do que o preço da camiseta. Porque se for menor, se for menos, o moço não vai querer vender. Porque a camiseta custa mais. Então eu preciso saber o número que o Pedro tem. Esse número, ele é igual ou maior que alguns desses? Se for igual, ele compra a que der e acabou. Se for mais, ele escolhe a que ele quer comprar, paga e o que for a mais vai sobrar para ele. Vai ser o troco que a gente chama. Agora, e se for menor o que o Pedro tem? Se for menor, vai faltar dinheiro. Aí não vai dar para o Pedro comprar. Então, é isso que eu preciso descobrir. Vai usar aqui para pensar quando você já souber o número e vai responder aqui se sim ou se não. E também, o que você vai fazer? Circule a camiseta que você mais gosta. Você vai encontrar aqui a camiseta que você mais gosta, vai circular. Ó, a projeção, tem uma que eu mais gosto. Você vai circular, vai olhar quanto ela custa. Se eu mais gosto dela, ela custa 17. Eu vou colocar aqui, 17 reais. Se eu mais gosto dessa, quanto que ela custa? Qual que é esse número? 25. Eu vou colocar 25 reais. Se eu gosto mais dessa aqui da ondinha, ela custa 28 reais. Eu vou escrever aqui, ó, 28 reais, que é quanto ela custa. Tá me perguntando, tá pedindo para eu circular, que eu gosto mais, e escrever aqui do lado o preço dela. Se eu gosto mais dessa da florzinha, eu vou circular ela e vou escrever aqui, 21 reais. Ó, 21 reais, tá bom? E assim a gente encerra a atividade de matemática de hoje. Gostaram? Vamos pensar bastante, aprender a contar dinheiro, aprender a chegar lá no mercado, ver quanto custa, perguntar quanto a mamãe tem, ver se dá para comprar, se não dá. Às vezes ver uma coisa mais cara, uma mais barata, ver qual que o nosso dinheirinho dá para comprar. Olha como é legal a gente saber dinheiro. Olha o quanto que é legal. Às vezes você quer comprar um brinquedo, um carrinho, ou então quer ajudar a mamãe a fazer compra. Aí, se você não tem o suficiente, o que você pode fazer? Você pode, ó, fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um cofrinho. Pode ir guardando o dinheirinho aqui dentro, até ir somando e contando e ver a quantidade, até juntar a quantidade que precisa para comprar alguma coisa, não é? Então tá bom, vamos aprender bastante esse negócio de dinheiro aí, porque ó, faz muito parte da nossa vida. A gente usa isso muito e a gente pode ajudar a mamãe e o papai também. Quando o papai falar é caro, aí você vai saber quanto é caro, não é? Ou, esse dá para comprar, e você vai ver quanto é. Ou então, tá faltando, você vai saber quanto tá faltando. Olha que legal, tá bom? Então, façam as tarefas com bastante dedicação, com bastante capricho, tá bom? Que amanhã tem mais. Não deixem de fazer a tarefinha. E se alguém ainda não foi buscar, é importante buscar papai, mamãe, vovó, alguém lá na escola pegar a tarefa para poder fazer e para não ficar aí um monte de tarefinha para trás, né? Senão vai ficar atrasado, não vai ser legal e depois vai ficar acumulando um monte de tarefa para poder fazer. É importante todo dia fazer um pouquinho. A gente precisa fazer o nosso cérebro trabalhar um pouquinho todo dia. E estudando é a melhor forma da gente fazer isso, tá bom? Para ele ficar cada dia mais inteligente, não é? Então tá bom. Um beijo enorme, até amanhã. Tchau, tchau.